Raríssimas, raríssimos e raríssimes, boa tarde, na verdade. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 6 de dezembro de 2024, sexta-feira, gravando bem mais tarde que o usual, porque não porque faltou tempo ou que faltassem ideias, é que simplesmente de manhã isso estava uma cacofonia, que é uma bela palavra para dizer que estava um barulho infernal. Né? Eu achei que a construção tivesse entrado numa fase um pouquinho mais modorrenta, mas hoje eles resolveram abrir as portas do inferno e estava realmente bastante complicado. Finalmente agora está um silêncio delicioso e é por isso que eu acho que eu coloquei aqui ao fundo, né, alguns sons que eu trouxe da viagem. Espero que eles, né, façam aí, né, acrescentem um certo colorido. Sexta-feira é um dia que eu tento considerar, o que eu acabo dedicando uma atenção um pouco especial para digerir um pouco melhor e para ter um pouco menos de compromisso com os acontecimentos mais recentes, meio para juntar as pontas que eventualmente ficaram soltas. E é curioso porque o dia começou com um garotinho que descobriu, ele foi no museu e ele viu uma coisa que eu acho que ele achou, percebeu, falou, parece só, acho que eu tenho um negócio desse, eu acho que eu tenho um negócio desse no quarto. Né? Ele estava passeando na praia na Inglaterra, acho que em Sussex, não sei exatamente onde é que é. Ele viu uma coisa diferente na praia, ele de repente chamou a atenção, ele pegou aquilo, levou para o quarto e quando ele foi a um museu, ele percebeu que aquilo poderia ser uma ferramenta de pedra lascada de algum antepassado nosso. Moral da história, o que o garoto achou por acaso, né, sei lá, só porque estava um pouco mais atento, não estava com a cara em nenhuma tela, não estava jogando absolutamente nada, era uma preciosidade, era uma pedra lascada, na verdade um instrumento de corte, uma faca, não, um pequeno machado de mão, Neandertal. Não é fácil achar esses artefatos de Neandertal, sobretudo naquela região da Inglaterra, né? Isso faria qualquer arqueólogo profissional, acadêmico, muito feliz. O garoto achou isso por acaso. E, aliás, uma peça linda. Eu não sei que pedra que é aquela, parece obsidiana. Não sei se você já viu obsidiana. Obsidiana é um tipo de vidro vulcânico, né? Quando vulcões, ou também às vezes meteorito também faz isso, né? Quando a temperatura é muito alta, ele converte a areia em um tipo de vidro que é chamado de obsidiana e que tem um gume extraordinário. Aliás, cirurgiões, muitas vezes, quando eles vão usar escalpos, o melhor escalpo que um cirurgião pode usar para não deixar cicatrizes, né, para fazer um corte bastante limpo, não é de aço, não é de sei lá do que, mas é de obsidiana. Não estou brincando, até hoje obsidiana é usada faz bastante tempo. E nesse caso era uma ferramenta Neandertal de mais ou menos 50 mil anos. Eu tenho um certo fascínio por essas primeiras obras, né, dos nossos antepassados. Eu acho que eu já, inclusive, eu vou ver se eu acho o link aqui. Eu lembro de ter feito uma vez uma palestra, era um evento de desenvolvedores e eu resolvi fazer, o título que eu, sei lá, improvisei ali era Ética, como é que é? Ética voltada para objetos, se eu não me engano. E eu resolvi fazer a palestra em cima de alguns objetos que eu trouxe no bolso. E um dos objetos que eu lembrei de levar, que eu achei que poderia ser interessante, era uma réplica minha de uma ferramenta de pedra lascada, humana, não Neandertal. Né? Uma pedra, uma réplica do que deve ser idêntico ao que esses caras usaram para caçar, para fazer vestimentas, para limpar a carne, etc. e tal. E eu tirei essa pedra do bolso e eu falei, olha, algumas dezenas de milhares de anos, ou talvez 1 milhão de anos, né? Essas ferramentas de pedra lascada podem ter 1 milhão de anos, 2 milhões de anos. Né? Algum antepassado nosso viu uma pedra, olhou e falou, puxa, eu acho que ela pode ser mais do que ela aparenta. Eu acho que aqui tem uma possibilidade a ser desenvolvida. Né? E ele fez daquela pedra bruta uma ferramenta para o seu dia a dia, praticamente o seu canivete suíço. Eu tenho um especial apreço por canivetes suíços, eles me acompanham desde a minha adolescência, indefectivelmente. E eu acho que essa história de você reconhecer o que uma coisa pode se tornar e investir nisso é um bom começo para esse episódio, porque eu comecei o dia assistindo, meio que por acaso, uma conversa com uma figura que eu não conhecia, com um lord chamado Lord John Bird.
sendo entrevistado ali por um cara sofisticadíssimo, aristocrático, ele também estava muito bem vestido, e pelo visto o cara era um figurão, e o que me chamou a atenção nessa conversa é que o título era como acabar com a pobreza, ou como evitar, como fazer com que a pobreza não seja mais um problema hereditário. Eu fiquei intrigado porque normalmente a gente pensa em riqueza hereditária, não pobreza hereditária. Isso me fez pensar em inúmeras falas do Edu Lyra, do Gerando Falcões, que ele faz um retrato do que é você estar condenado a um círculo vicioso de pobreza. É como se você estivesse dentro de um presídio virtual, né? É muito difícil você sair da favela, né? Me lembrei também de uma conversa maravilhosa, que eu vou dar o link aqui para vocês, com alguém que também nasceu na favela, como o Edu Lyra. O Edu Lyra o pai dele era ladrão de banco, é um presidiário, um ex-presidiário, né? O Murilo Silva também nasceu na favela, não lembro se foi Paraisópolis, não sei, e hoje ele é um empreendedor maravilhosamente bem-sucedido. Eu encontrei com ele por acaso e mais ou menos como essa história de você descobrir que alguma história ali tem potencial. Quando a gente começou a conversar, eu falei: Murilo, você me permite gravar o que você está falando? Porque eu acho que isso daqui pode inspirar muita gente. E eu gravei, e essa conversa eu vou dar o link aqui, ela faz parte do projeto Vamos Falar sobre Impacto, que é um projeto meu, como sempre, sem fins lucrativos, que não é monetizado, que não é nada, mas que eu uso para, tornar algumas histórias inspiradoras mais conhecidas, né, para soprar sementes por aí. E a história do Murilo é extremamente inspiradora, assim como as histórias do Lyra também, não é? Tanto que quando eu vi esse vídeo sobre a pobreza na Inglaterra, a primeira coisa que eu fiz foi compartilhar com os dois. Falei: Edu, Murilo, deem uma olhada aqui que eu acho que vocês vão gostar. Quem era esse cara? Quem é o John Bird? Eu não sabia, mas ele é o pai de uma coisa chamada Big Idea, que eu também não sabia do que se tratava. Aí eu sei que o entrevistador falou: olha, muita gente não conhece você poderia dar uma palhinha de como começou a sua vida? Aí aquele senhor bacana, bem vestido, bastante sofisticado, aliás, num lugar maravilhoso, né, tudo muito bem produzido e tal, ele falou: olha, eu nasci numa favela, eu nasci num cortiço, eu nasci em 1946, né, num subúrbio de Londres, destruído pela guerra. Né? Falou: olha, a primeira vez, aliás, que eu visitei Pompeia, eu me senti em casa, porque eu também cresci num lugar destruído. Né? Eu nasci, eu sentia que eu estava no colapso da civilização, porque depois da Segunda Guerra, Londres estava um horror, né, miséria para todo lado, a família dele era muito pobre, os pais não conseguiam ter alguma fonte de renda sustentável, viviam sendo expulsos, foram morar de favor, não sei aonde. Ele muito rapidamente se tornou um delinquente, ele começou a cometer pequenos delitos, começou a entrar e sair de instituições de reformatórios, né, ou mesmo prisão. E aí você fica falando: bom, prestando só, se esse cara é branco, né, aparentemente muito bem sucedido, né, com um título de lorde, tem alguma coisa errada aqui. Como é que um delinquente nascido num cortiço, no equivalente inglês ou londrino de uma favela, está nessa situação agora? Bom, eu vou encurtar aqui bastante a história. O que acontece é que nessas idas e vindas, e sai de escola e entra em escola, arruma problema, né, alguém reconheceu que ele tinha um certo talento. Ele falou: meu, na boa, você vai ficar aqui um tempo, o que você gostaria de fazer? Eu queria desenhar, eu queria pintar. Né? E aí descobriu que ele tinha um talento extraordinário para pintura, e ele tinha uma dificuldade com leitura, e uma certa pessoa resolveu ajudá-lo a vencer o que parecia ser uma dislexia leve. Ele tinha bastante problema com leitura, e insistiu que esse cara começasse a ler. Moral da história: ele acabou não só se tornando um artista plástico, mas também um escritor de sucesso. Ele começou a escrever, não é simplesmente porque em algum momento surgiu, alguém deu uma oportunidade, alguém reconheceu ali, assim como o Neandertal, há 50 mil anos atrás, viu um pedaço de obsidiana e falou: opa, isso daqui acho que pode virar alguma coisa mais legal. Alguém olhou para aquele moleque que para a sociedade não valia nada, né? Um garoto que para a polícia era uma dor de cabeça, para os pais provavelmente uma vergonha, né? Falou: eu acho que tem alguma coisa aqui, né? E assim começa, essa é a grande virada da vida desse cara.
né? Aí vamos pular para essa história de Big Idea. Em algum momento ele já estava um pouco mais consolidado, já tinha se tornado um cidadão de classe média, né? Já estava casado, sei lá, com filhos, com uma vida mais promissora, tinha saído dessa herança da pobreza, né? Desse ciclo diabólico, perverso de pobreza e miséria, violência e delinquência. Ele tinha conseguido superar isso tudo, e alguém chegou para ele com uma ideia que ele abraçou prontamente. A ideia se chama Big Idea, eu não conhecia esse projeto. O que consiste o Big Idea? O Big Idea é um jornal vendido na rua com um toque aí. Não é que eu lembro que, eu não sei se ainda em São Paulo ainda tem, mas teve uma época que tinha um jornal que você ganhava de graça, né? Você ganhava no semáforo, eu não lembro mais como é que chamava aquilo, né? Cheio de propaganda, aliás, mas era grátis. Não, mas a ideia dele não é distribuir jornal grátis, não. Era um jornal chamado Big Idea que era vendido na rua por pessoas que moram na rua, né? Aí você fala, opa, pera só, como é que é? O morador de rua vai vender o jornal? Isso. E o morador de rua, ele obtém esse jornal por um preço descontadíssimo, um preço muito baixo. O que ele conseguir cobrar é dele. Então, é uma maneira de um morador de rua, alguém que está completamente à margem da sociedade, né, sair justamente de uma posição de fragilidade, de falta de esperança, de falta de perspectiva, e começar a ganhar um troco. E aí ele conta que, acho que estava lá naquela casa do parlamento, eu não sei como é que chama essas instituições políticas inglesas, e quando ele foi apresentar essa ideia também para investidores e tal, o pessoal falou, credo, que ideia de jerico, não é? Porque se você der dinheiro para esses caras, eles vão gastar em pinga, ou gin, né, mais provável, eles vão gastar em droga, né? Aí o cara falou, olha, isso é um preconceito seu, talvez sim, talvez não, mas o que acontece é que hoje, se esse cara quiser uma pinga ou uma droga, ele vai assaltar alguém, ele vai bater numa velhinha, né? Ele vai roubar um carro, né? Então, tanto faz se ele vai tomar pinga ou não, mas pelo menos vai ser com um dinheiro que ele não roubou de ninguém, é com um dinheiro que ele ganhou honestamente. Em suma, esse projeto é um absoluto sucesso. Eu nem sei, eu vou dar um link aqui, eu mesmo preciso acabar de assistir a entrevista, eu preciso pesquisar um pouco mais, não é? Mas essa ideia do John Bird, o Big Idea, é uma gigante idea, não é uma big idea, é uma colossal idea, né? Porque é uma maneira de gente que não só está completamente sem horizonte nenhum, sem perspectiva nenhuma, ganhar algum troco e ter uma chance de vida mais digna, mas também tem um aspecto interessante que é o seguinte, essa pessoa ela vai ter que interagir com pessoas que ela não interagia antes, né? Pessoas que em princípio fugiriam dela, né? Ela ia ter que pedir, inventar alguma história triste, né? Dramatizar ainda mais a sua própria tragédia, mas de uma hora para outra ela está conversando, ela está transitando, ela tem dignidade, ela está aumentando o círculo de conexões, ela está conhecendo pessoas, né? E aí ele estende, esse trabalho não parou por aí, esse John Bird ele resolve se dedicar cada vez mais à questão social, porque ele fala, olha, aqui na Inglaterra a questão social é um sorvedouro de dinheiro, a gente joga dinheiro fora muito e não parece que não está funcionando, porque o que a gente quer é dar dinheiro para os pobres. Mas a questão não é só dar dinheiro para os pobres, você tem que ajudar o cara, eu já ouvi coisa muito parecida do Edu e do Murilo, né? Você tem que ajudar o cara a sair do ciclo da pobreza. Ele tem que deixar essa herança para trás, ele tem que ter uma outra perspectiva. Ele falou, olha, eu consegui, eu tive essa, sei lá, né, apareceu, né, uma janela, eu abracei isso, me abraçaram também, e veja, isso é possível. Então não é uma questão de dar Bolsa Família, ou seja, que vou dar dinheiro para o cara e o cara faz o que ele bem entende, mas é simplesmente ajudar as pessoas a terem alguma nova perspectiva. Isso me faz lembrar, há muito tempo eu viajei com a minha mulher para o Marrocos e a gente tinha um guia lá que era um pouco patriótico demais, parecia um funcionário do governo e tal, mas ele contou uma história curiosa, que o Marrocos tinha um programa de inclusão social em que o governo dava dinheiro
para as pessoas pobres, desde que as pessoas tivessem ali, olha, você pode pegar esse dinheiro para comprar uma moto e virar um entregador do iFood, você pode pegar esse dinheiro para comprar uma máquina de costura e virar uma costureira. Então, esse dinheiro não era dado sem nenhum tipo de cobrança, né? Esperava-se que você fosse fazer alguma coisa promissora com isso, tinha um acompanhamento, e isso, segundo o guia, né, eu não tenho informações além das dele, posso pesquisar, estava transformando a pobreza no Marrocos. Eles tinham naquele momento, não sei se ainda tem, um rei bastante progressista. Não é? Então, eu achei essa história, e não terminei, uma conversa longa, mais de 1 hora, mas eu achei isso tão extraordinário, você perceber que não é só aqui no Brasil, né, essa questão do que fazer com a pobreza, o que fazer com a falta de perspectiva, é só uma questão de dar um troco. Isso me faz lembrar, obviamente, o pessoal do Vale do Silício, que agora que eles perceberam que a inteligência artificial generativa vai deixar todo mundo desempregado, eles vão ficar podres de rico, muitos deles estão fazendo, então vamos fazer o seguinte, eu acho que para as pessoas, já que elas não vão ter emprego, vão fazer uma renda universal, né? Uma renda mínima universal. Aí tem vários experimentos, fizeram experimento na Finlândia, sei lá onde mais fizeram, mas a questão não é só dar dinheiro, né? A questão não é só garantir que o cara possa eventualmente comer alguma coisa, é dar perspectiva para o cara sair do ciclo em que ele estava preso. Isso eu achei muito, muito, muito inspirador. Aliás, essa questão do Neandertal tem até uma coincidência aí. O Hank Green, que é um cara que é um divulgador de ciência, que eu estou sempre comentando aqui com vocês, ele fez um post outro dia no Blue Sky, e que ele falou, puxa, que engraçado pensar que, sei lá, há 20, há 40 mil anos, né, nós não éramos os únicos humanos nessa Terra. Né? Nós tínhamos mais 2 tipos de humano nessa Terra. Né? Ele falou, nunca tinha parado para pensar nisso. Eu acrescentei, eu falei, e triunfou a espécie invasora. Né? Talvez eles fossem mais legais do que a gente. Talvez a gente tenha, como sempre, né, que os humanos sempre fazem, que eles chegam em algum lugar, eles simplesmente aniquilam todo mundo. Talvez eles tentam. O que a gente deixou de aprender com esses caras? O que de repente, como eles se organizavam? Será que eles tinham algum modo de vida mais sustentável? Né? Será que eles cuidavam mais uns dos outros? Né? Isso me deixou bastante intrigado. E, aliás, tem uma questão interessante, vou dar um link aqui para umas reportagens, uns artigos também científicos, em que especialistas na história humana estão começando a questionar até que ponto vale a pena a gente considerar Neandertal e, por exemplo, os Denisovans, que era outro tipo de hominídeo que misteriosamente desapareceu também, acho que foi obra nossa, né, considerar a mesma espécie ou outra espécie. Eu sei que é uma discussão meio técnica, né, porque afinal a definição de espécie é uma definição muito difícil, né, é muito difícil biólogos entrarem em acordo sobre o que define uma espécie. A espécie, quando cruza uma com a outra, não tem descendência fértil. Bom, pois bem, eu devo ter sangue neandertal. Né? Provavelmente você deve ter uma boa parte do seu DNA, dependendo da sua origem, né? Se for uma origem mais europeia, mais do leste da Europa, você deve ter uma proporção maior ainda de neandertal, porque houve cruzamento sim. Se foram sensuais, amorosos, ou se foi na base da pancadaria, a gente não sabe. Não é? Os neandertanos sobraram aí para contar a história, sobrou gene aqui. É muito engraçado que normalmente as pessoas que têm gene neandertal têm 3 a 4% dos genes são neandertal. Né? Isso propicia mais resistência a algumas doenças, menos resistência a outras. Né? Mas o que é interessante é que esses genes neandertal não são os mesmos para todo mundo. Então, se a gente conseguisse juntar os genes que estão espalhados por aí, talvez a gente conseguisse recompor pelo menos 20% do DNA neandertal. Isso é só uma observação à parte. Mas já que eu estou falando aqui de humanos como espécie invasora, né, eu tenho esse fascínio por essas pedras lascadas, por essas ferramentas primitivas, mas isso é o que sobrou da cultura dos caras, né? O que mais que sobra? Sobra o que é de pedra. É mais ou menos quando você vê, sei lá, você vai pensar na Idade Média, você vai ver catedrais. Não, tinha outras coisas, mas aqui só a catedral era de pedra. A catedral e os palácios, né, e as fortalezas. Agora, a casa das pessoas comuns não era de pedra, então isso não sobrevive, não é? Mas o que é interessante é que tem um artigo muito curioso aqui,
Dois artigos. Primeiro que eles descobriram que os primeiros moradores das Américas, talvez tenha sido o povo Clovis, no norte dos Estados Unidos ali, eles aparentemente eles aniquilaram os mamutes, né? Eles acharam um fóssil de um garotinho, né, com, sei lá, 10, 15 mil anos atrás, e fizeram ali uma análise do colágeno, o que ele comia, e descobriram que o cara comia mamute que nem um louco. Então, pois bem, lá vamos nós extinguir mais alguma espécie, mas nessa mesma linha de achados arqueológicos nos Estados Unidos, eles acharam ali num sítio uma coleção enorme de ferramentas tão ou mais importantes quanto ferramentas para matar, esmagar, serrar madeira, cortar, derrubar árvores, agulhas. Agulhas acompanham a humanidade há muito tempo. Não é difícil, não é impossível você encontrar agulhas. Elas são virtualmente idênticas às agulhas que a gente tem hoje, com aquele olhinho lá para você passar a fibra, o fio, né? Nesse caso, as agulhas eram feitas de ossos, não de ossos de mamute. Acho que os caras já tinham percebido ali que o osso de mamute é muito duro, vale mais a pena pegar um animal menor, uma raposa, tal, é mais fácil transformar numa agulha. E por que eu estou chamando a atenção para a agulha? Porque a grande inovação que talvez tenha permitido, inclusive, aos Neandertal ter conquistado a Europa, antes de mais nada, depois os humanos, os Homo sapiens também, de terem invadido a Europa, tenha sido algum tipo de roupa. Né? Roupa que em algum momento, a gente aprendeu a costurar. A gente consegue acompanhar a evolução desses instrumentos para fazer as roupas foram todas embora, as roupas desapareceram, não é? Mas as agulhas você ainda encontra. E isso para mim tem uma certa poesia, porque veja, a gente sempre associa a história humana à história da violência, à história da guerra, à história das armas, à história dos generais. Mas espera, cara, o general não está pelado, quem fez a roupa do cara? Né, o Neandertal caçador, né, o povo de Clovis matando mamutes, estava um frio desgraçado. A gente é uma espécie não muito adequada para climas um pouco mais gelados, não é mesmo? Então, essa história da agulha me fez lembrar também de um artigo que eu vou tentar resgatar, eu lembrei agora de ser mais nem menos, sobre a importância das bolsas. Porque, veja, se você tinha essas ferramentas todas, pedra lascada, lanças, né, lançadores de flechas, arcos, você não carrega isso na mão. Tudo bem que a gente é um bípede com duas mãos dando bobeira, mas você não vai ficar carregando isso o dia inteiro, você não faz mais nada. Então, em algum momento, descobriram como fazer bolsas, a mesma bolsa que eu carrego hoje todo santo dia com a minha câmera dentro, não é? Então, isso desaparece, essas questões que parecem um pouco mais, até meio, talvez tenha sido em muitas sociedades, são atributos ou são tarefas femininas. Aliás, tem um artigo, agora acabei de lembrar, tem um texto, eu vou procurar, não sei se eu vou achar, eu vi isso no Xerox há muito tempo atrás, que era um texto sobre indígenas brasileiros chamado O Arco e o Cesto. Né? Era uma comunidade indígena, um povo original brasileiro, quer dizer, brasileiro, não tinha Brasil antes, de qualquer maneira, um povo original aqui, não mas que tinha uma divisão de tarefas, as mulheres preparavam a comida, as mulheres preparavam os cestos e os homens caçavam, mas eles falam ali de um determinado aborígene indígena, vamos chamar assim de indígena, acho que é melhor, que ele era gay, simples assim, ele não queria saber de caçar, ele não queria saber de guerra, ele gostava de andar mais com as mulheres, isso não era um problema, né? Então o que acontece, ele foi incorporado na comunidade das fazedoras de cestos. É um texto muito interessante sobre tolerância, sobre diversidade, sobre convivência, sobre identidade, sobre gênero. Eu vou tentar localizar essa história. Eu não sei se eu vou conseguir, né? Eu acho, quem sabe, eu vou perguntar para o ChatGPT, ou talvez para o Perplexity, não tenho certeza. Mas já que eu falei aqui de pedras e catedrais, tem uma história que eu acho que é bastante curiosa. A Notre Dame está sendo inaugurada, está sendo reinaugurada depois daquele incêndio medonho, né? Aquela coisa que dói na alma, né? Para quem já esteve lá, para quem já ficou maravilhado com aquela igreja gótica. A igreja vai ser reinaugurada, acho que o Macron já fez aí uma cerimônia e tal. Mas eu vou passar um link para fotos antes e depois. Antes, a igreja queimada em ruínas, né, e as novas são a igreja nova em folha. Mas tem uma questão interessante,
Porque quando a gente fala igreja gótica, se você tem algum amigo, um parente, um primo, um filho, ou seja o que for gótico, o cara deve andar de preto, não é? Deve andar assim com a máscara embaixo do olho, o cabelo caído na testa, né? Pensando em morte. Da onde vem? Eu nunca entendi de onde vem essa história dessa associação do gótico com essa coisa sinistra. Porque a Notre Dame agora ela voltou à sua forma original, que é luminosa, que é claríssima. Claro, se você for visitar uma igreja gótica mais antiga, você vai lá, sei lá, vai para ver a Catedral de Colônia, na Alemanha, que é espetacular. Você vai ver, sei lá, escolhe uma aí, tem um monte dessas catedrais por aí. Normalmente elas são bastante escuras, elas são bastante pesadas, não é? Mas isso não era o projeto original. O projeto original era exatamente o oposto. Elas estão escuras assim por fuligem, porque durante séculos e séculos os caras ficaram acendendo vela lá, vela faz fuligem, a fuligem enegrece a pedra. Vai fazer o quê? Não é? Então, se você tiver oportunidade, estiver, sei lá, na França, estiver em Paris, pegue um trem e vá para Chartres. Chartres tem uma catedral gótica simplesmente formidável, não é? Que é luminosíssima. Eles simplesmente limparam toda a pedra, tiraram a fuligem e aquilo virou um templo de luz. Porque, veja, a ideia da catedral, não pensa na Catedral da Sé, que a Catedral da Sé é um absoluto desastre arquitetônico. Não sei quem teve aquela ideia, aquilo é um fracasso. Né? Mas uma catedral gótica, ela eleva o seu olhar para o céu, ela é para cima, é ascendente. Você, ao invés de ter aquelas colunas grossíssimas para suportar a estrutura, você disfarça as colunas grossas como se elas fossem um feixe de coluninhas fininhas subindo para o alto para dar uma perspectiva louca, não é? E as catedrais góticas, por uma questão de estrutural, etc. e tal, elas conseguiram fazer com que as paredes pudessem ter mais janelas. Então, ela inteira, as catedrais góticas têm aqueles vitrais maravilhosos, então é luz entrando, uma luz colorida. Vale lembrar que isso na Idade Média devia ser o equivalente a um IMAX, não é uma TV em HDR. Né? Então, aqueles vitrais coloridíssimos entrando luz de todo lado, ela com toda essa chamada para a vertical, para a ascensão, né, porque é um momento em que a igreja está tentando passar uma outra narrativa, né, de que Deus é luz. Veja, inclusive tem até a própria questão do vidro tem até uma associação com a Virgem Maria, porque a Virgem Maria permitiu que o Espírito Santo passasse, ou sei lá, o que mais que passou ali, sem perder a virgindade. Então, veja, os vitrais deixam passar a luz divina sem se corromper. Então, é muito interessante a gente repensar um pouco como que a gente via a Idade Média, né, normalmente como uma coisa sinistra, como uma coisa pesada, mas é justamente uma tentativa naquele momento de associar a questão religiosa a uma questão de luz, a uma questão de ascensão, uma questão de leveza. Então essas catedrais, elas praticamente pairam no ar, é um milagre que elas, né, quando você compara com outras construções, basílicas, né, construções românicas mais antigas, elas têm uma leveza e elas são verticalíssimas, são super altas, algumas delas são extraordinárias. Então tudo isso é uma pequena associação de ideias com pedra e luz e coisas góticas e heranças e aquilo que sobra e aquilo que não sobra. E já que a gente está falando aqui de achados, né, de coisas que sobraram do passado, eu estava outro dia, aos 60 anos eu resolvi começar a aprender um idioma e estou lá fazendo as minhas aulinhas, né, de italiano, começando do zero, não sabia nada, tal. É um exercício muito interessante porque você inclusive começa a conviver com pessoas que têm as origens mais diferentes, as histórias mais diferentes, está sendo muito legal. E num certo momento ele estava procurando, nem sei se era a palavra para múmia, o professor procurou a palavra para múmia, não lembro como é que é múmia em italiano, e aí ele procurou na web e apareceu uma múmia. E ele falou, vocês sabem quem é esse daqui? E eu falei, claro, Ötzi. Aí ele ficou um pouco espantado, ninguém tinha ideia que aquele era o Ötzi, mas vamos lá. Eu vou dar um link para a história do Ötzi. Ötzi é um homem que foi encontrado congelado numa geleira ali, acho que na divisa com a Áustria, por ali, se eu não me engano. Ötzi, na verdade, é o nome da região, se eu não me engano, e ele foi encontrado congelado, quem estava descongelando ali um cadáver, tanto que quem estava super bem conservado, quem encontrou achou que, sei lá, algum assassinato recente,
Não, mas na verdade o cara ele morreu ali faz, sei lá, 5, 6 mil anos, eu não tenho a menor ideia quanto tempo faz, é do Neolítico, basicamente, né? E ele era um cara que estava ali com todo o seu aparato, com roupas bastante sofisticadas, com um gorro, com chinelos especiais, com artefatos, com arco e flecha, com um machado, com medicamentos. Não é? Ele estava, por que esse cara está aqui morto na neve? Ele parece tão bem preparado. Aí eles descobrem que, na verdade, ele foi assassinado. Ele tinha uma flecha enfiada na omoplata esquerda, ele provavelmente morreu em decorrência disso, né? Ele tinha sinais de ferimentos anteriores, a gente sabe muito sobre o porque ele estava super bem conservado. O que ele tinha, sabe o que ele tinha no estômago, né? O que ele comeu. Né? Ok, isso parece uma coisa completamente bizarra, nossa, que coincidência achar um cara depois de 5 mil anos, mas na verdade, graças ao aquecimento global, graças ao degelo das geleiras, o que está acontecendo é que está pipocando coisas do passado, os arqueólogos estão desesperados, porque algumas dessas coisas que estão aparecendo, que podem ser cadáveres, podem ser artefatos, podem ser coisas que foram conservadas no gelo, roupas, por exemplo, sapatos, justo isso que desaparece com tanta facilidade, isso pode estar sendo, sei lá, está surgindo e apodrecendo imediatamente. Então os caras estão correndo contra o relógio para tentar resgatar o máximo possível dessas informações que estavam simplesmente sepultadas no gelo há tanto tempo assim. Né? Nem vou falar aqui, eu poderia comentar que provavelmente em 2030 o Oceano Ártico não esteja mais congelado, né? As consequências que isso vai ter para todas as correntes marítimas e para o clima no planeta inteiro. Acho que eu vou deixar isso um pouco para depois. Não vou comentar também, né, que obviamente a emissão de gases de efeito estufa não para de subir, deixa isso para lá, isso já é mais do que conhecido. Mas já que a gente falou aqui de armas e ferramentas e de destruição e de massacre, assassinatos e crimes, tem duas coisas para mais para a gente se preocupar, como se não bastasse, sei lá, pandemias. Aliás, tem uma notícia interessante, essa gripe aviária é perfeitamente possível que basta ela encontrar um vírus humano para de repente ela se tornar em alguma coisa pior que o Covid. Então vou dar um link aqui para quem estiver interessado em questões de virais, por assim dizer, né? Um viralzinho. Mas tem duas coisas novas para a gente se preocupar. Uma delas é a computação quântica. Tem um vídeo aqui da Sabine Rosenfelder mostrando que os países finalmente acordaram para um outro aspecto da computação quântica, que é o aspecto militar. Se um país como a China, né, tiver aí a predominância, ou tiver mais expertise, né, mais criatividade, inclusive, no uso de ferramentas quânticas, isso pode ser, do ponto de vista militar, um desastre. Não só porque com um computador quântico ela poderia colocar o sistema financeiro mundial de 4, mas ela poderia fazer simplesmente parar de funcionar todas as, sei lá, GPS, poderia criar novos tipos de radares. Os países mais avançados estão em pânico, estão começando a criar ali barreiras para que a tecnologia quântica do próprio país não acabe indo para o inimigo, porque isso provavelmente vai levar a guerra para um outro nível. Já que a gente está falando de outro nível, aqui tem um artigo extremamente interessante, não é, sobre uma iniciativa russa, que em 2022 isso aconteceu, né? Os satélites americanos perceberam um lançamento de um foguete. Esse foguete colocou um satélite numa órbita estranhíssima, muito acima da órbita normal. Normalmente se coloca numa órbita baixa, né? Esses satélites do Elon Musk, está tudo em órbita baixa. Você quer fotografar? A órbita baixa. Mas ele estava um pouco mais acima e ficou lá. Né? E aí a questão é o que os russos estão tramando. E uma das possibilidades é que os russos estejam testando a capacidade de colocar em órbita uma bomba nuclear. Uma bomba nuclear não para cair em Washington, Mar-a-Lago, né, sei lá onde, Camboriú, onde tiver o Bolsonaro, não sei, né, mas uma bomba para ser explodida no espaço. E se uma bomba explode ali, primeira coisa que acontece, ela vai aniquilar uma quantidade gigante de satélites instantaneamente. Né? Satélites que podem fazer, se esses satélites entrarem em parafuso, de repente você pode perder o GPS. Né? Você pode perder, e veja, o GPS acaba sendo praticamente um relógio universal para transações de logística, transações bancárias.
Isso já pode colocar o mundo de quatro. Mas a questão não é só essa. Se esses satélites foram danificados, os cacos desses satélites vão começar a voar para tudo quanto é lado e provavelmente vão destruir todos os outros satélites que tiverem na mesma órbita. Então, os americanos estão apavorados, né, porque essa pode ser um coringa. A Rússia pode colocar uma bomba lá e falar: você tem certeza que você quer me encher o saco? Eu não vou nem me dar o trabalho de lançar um míssil na sua testa. Eu vou fazer o Ocidente parar de funcionar. Né? E como já disse o Einstein, se é que essa citação não é apócrifa, perguntaram para ele como seria a Terceira Guerra Mundial, que aliás parece que está à porta. Ali vou dar um link aqui justamente para um artigo dizendo que tudo indica que a gente está às beiras de uma Terceira Guerra Mundial, Ucrânia, Hong Kong, né, Taiwan, etc. Mas o Einstein falou: olha, eu não sei como vai ser a terceira, mas eu sei como vai ser a quarta, com paus e pedras. Então veja que coisa curiosa, né? O mundo dá voltas depois de sei lá quantos milhares de anos do que a gente chama de civilização. Aparentemente a nossa perspectiva é justamente aquilo que um garotinho curioso encontrou na praia, né? Voltar para a pedra lascada. Raríssimas, raríssimos e raríssimes. Eu vou dar o link para essas... assistam, por favor, assim, se vocês puderem, essa história sobre o combate à pobreza, né, para descobrir como é que a gente sai da Idade da Pedra. Vale lembrar que o Brasil, numa recente competição aí de matemática, a gente ficou praticamente em último de 50 e tantos, a gente ficou em 48º. E, de novo, não é só uma questão de educação, claro, é uma questão de oportunidade, é uma questão de ter caminhos, nem que seja vender um jornal no semáforo. Né? Como esse Lord John Bird insiste, a sociedade tem que se reinventar. E ele começou fazendo a parte dele, mesmo tendo começado de uma maneira não necessariamente favorável. Raríssimas, raríssimos e raríssimos. Espero que essa semana tenha valido a pena. Né? Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até segunda-feira. E fiquem aqui com os meus sons de algum lugar no Caribe.